qualquer um, dentro da sua realidade, dentro do seu dia a dia, consegue, através das capacidades que Deus nos colocou, solucionar problemas. Inverso no ar, e foi muito bom estar com vocês. O programa chega ao seu fim. Obrigado pela participação de todos vocês. Afinal de contas, foi uma boa conversa que tivemos hoje. Valeu, gente. Não valeu não. Eu só queria ser criativo para começar o programa de hoje. Então a gente inverteu de trás para frente, o povo ficou meio assustado da produção. Mas o assunto de hoje é literalmente criatividade. Pensar fora da caixa, começar de trás para frente, virar a mesa, jogar essa caneca de água aqui na mesa. Não vou fazer isso. Mas você que está acompanhando faz muito tempo o Inverso, finalmente chegamos num assunto que eu já vou dar o spoiler, que é exatamente a capacidade que Deus nos deu. A luz até apagou aqui. Isso, acendeu de novo. Que é tudo criatividade hoje que está acontecendo aqui. O podcast Inverso, ele traz assuntos relevantes, bíblicos, já falamos de doutrinas, questões sociais, já conversamos sobre questões relacionais, o que está acontecendo por aí, mas chegou o momento da gente discutir. Tem espaço para o cristão para ele ser criativo? Tem espaço para a pessoa que lê a Bíblia pensar fora da caixa? Tem espaço para a gente pensar de uma maneira alternativa? De trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima, eu não sei, mas eu curto demais quando o assunto é criatividade. Estamos hoje com super convidados para isso. Então, para você que se assustou com o começo final, agora a gente vai começar de verdade. Seja bem-vindo ao Inverso. E como o LH me perguntou, da onde vem Inverso? Gente, no mundo de ponta cabeça, quem pensa de um jeito invertido alinha as coisas na direção do céu. Nós estamos contra a maré e você sabe disso, a maré cada vez é maior e para nadar contra a maré e contra a correnteza de tanta coisa errada por aí, a gente tem que pensar de um jeito invertido. Por isso que hoje criatividade no inverso, fora da caixa, tá tudo a ver para a gente colocar a mensagem de Deus no coração de todo mundo. Bem-vindo, já curte, já compartilha, já vem com a gente, já fala da gente. Por favor, pode concordar, pode discordar. E no tema de hoje, que é criatividade, quero ver os comentários mais criativos que vão pintar por aí pra gente acompanhar você, tá bom? Convidados, tudo bem? Gente, eu não sei, apresentar um programa sobre criatividade me obriga aqui a pensar em como ser diferente. Vou ficar embaixo da mesa, não sei como vou apresentar vocês. Eu já começo com a Amanda, que está aqui do meu lado, quebrando todos os protocolos de apresentação. Porque, Amanda, tenho aqui uma série de coisas sobre você, mas eu digo para a produção, não quero nem olhar, eu quero que você se apresente. Porque, Amanda, a gente conhece você, teu talento, qualidade, estética, tua percepção, tua visão de algumas coisas. Já lá no passado fizemos algumas coisas juntos e hoje você continua usando dos dons de comunicação e criatividade. Então, se apresenta, fala pra gente um pouquinho de você e obrigado por ter vindo. Imagina, é muito bom estar aqui, muito obrigada pelo convite, ainda mais, né, em ótima companhia. Conhece essa figura, então? Com certeza. Ih, gente, vai ser ótimo. Pensamos muito bem. Vai ser ótima a conversa, vamos lá. Mas eu sou formada em Publicidade e Propaganda pelo NASP, fiz algumas especializações entre comunicação corporativa, fiz também mais recentemente, depois da maternidade, Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil, que é uma área que eu gosto muito, que abrange também a criatividade. E assim, desde que ano, LH? Acho que desde 2011 estou nativa, né? Não, antes disso, com certeza. Antes disso, mas aí... Depois eu conto. Sem revelações, vamos lá. Você conhece. Eu na verdade, bem. Eu tô filtrando como é que os dois estão se apresentando para depois complementar a apresentação. Por isso que eu deixei você por último. Mas vocês vamos vão entender nessa. por quê. Vamos lá. Então, assim, eu tenho uma experiência de mercado, mas depois de um marco, assim, na minha vida, que foi uma missão que eu fiz no Amazonas, eu tomei a decisão de pedir demissão e focar em prestar serviços principalmente para a instituição da igreja, né? Então, colocar propósito naquilo que eu fazia. Eu também atendo editoras, algumas agências, mas o principal, o meu foco é a instituição da igreja. Agora, onde você em São Paulo? Agora estou em São Paulo porque meu marido foi recentemente chamado. Dele, isso aí. Meu marido lindo. Ai, tá bom. Estamos agora em São Paulo, na Associação Paulistana. Ele lidera os ministérios de desbravadores, aventureiros e serviço voluntário adventista. Absolutamente novas gerações, exatamente. Obrigatoriamente criativo. É né? o que está no nosso coração, né? Então, eu também sou mãe do Luca, de 5 aninhos, e da Liz, de 1 aninho e 8 meses, que estão com o papai hoje, para eu poder participar aqui. Legal, Amanda. E tem sido um privilégio. A gente ama a missão, a gente ama o serviço, amo essa temática, a criatividade é muito do que eu faço, do que eu respiro, porque na prática eu sou diretora de arte. Então eu trabalho como criativa mesmo, né? Fazendo ilustrações, fazendo composições de design.
Então, muito obrigada pelo convite. Não, a Amanda tem um bom gosto que a gente sabe e é reconhecido a visão que você tem estética, que traz junto essa necessidade de estar sempre atualizada, criativa, alternativa e ainda para Deus, né? Que benção poder ser criativa para as coisas de Deus. Isso. E ano passado eu tive o privilégio também de seguir os passos do mestre. E eu passei ali, né, sendo professora do 4º ano de publicidade, a disciplina de práticas da criação. Então, assim... Tá dando ou já deu? Não, já dei ano passado, mas aí como dança para São Paulo, mudou um pouquinho. tive que me ausentar. Mas assim, foi uma experiência maravilhosa. Então, numa frase, o que para você é criatividade? Criatividade é a nossa capacidade cognitiva de solucionar problemas. Legal. Pronto, já deixa aqui. Quem vai conversar sobre isso só para beliscar? Rodrigo, 15ª vez que está com a gente aqui no encontro. Quando falta convidado, a gente põe o Rodrigo, entendeu? Faltou criatividade nessa parte, Faltou alguém aqui, a gente falou, põe o Rodrigo, porque a gente tem que ter alguém para ocupar espaço. Claro que não. O Rodrigo trabalha literalmente com a gente. Você já é conhecido do nosso inverso, né, Rodrigo? Participou em alguns momentos, quando tem alguns temas específicos, tem que ser o Rodrigo, porque comunicação, criatividade, alternativa, tecnologia, vai vir um de geek, ainda que ele vai participar com a gente. E tem outros que você vai estar junto, né? Sempre, Rodrigo. Mas se não cansarem de mim, eu vou. Dessa vez, Rodrigão está com a gente já há alguns anos ali no trabalho. E essa pessoa também que a gente recorre para ter uma visão estética, para dar uma ideia de campanha, de percepção, de alternativa, de inovação, de atualização. É coisa, Rodrigo. O que você não contou nos outros inversos para contar para nós nesse? Não, eu queria dizer que eu sou um jovem padawan do mestre LH. Cara, eu tô me sentindo... Tá bom, vai chegar lá. Vai se vingando, vai anotando. O assunto hoje é terceira idade, né? Vocês não falaram, o tema, mas gente, eu não é contei. idade de ouro, com todo respeito, vamos tal, lá. porque eu tô me sentindo aqui agora. Eu queria dizer e agradecer que grande parte do que eu sei de criatividade eu aprendi com o LH. Foi mesmo, Foi um professor durante a época de faculdade e tenho um agradecimento muito grande por ele, pela vida dele e por tudo aquilo que ele ensinou pra gente, né? Puxava a orelha às vezes. Claro. O primeiro contato a gente meio que discutiu. Isso é depois bom. eu vou pedir desculpa pra ele É bom que e pedir aí desculpa. começou uma amizade. Tá bom. Mas foi muito bacana esse tempo. Tá bom, o que mais? Só lembra aí quem não te conhece, rapidinho. Eu sou publicitário de formação, sempre trabalhei como diretor de arte também. Hoje eu tenho uma área mais voltada também à tecnologia, a inovações. Sou talvez começando como aluno especial de um possível mestrado, vamos ver se vai pra frente. Sou esposo da Malu, pai da Alice e da Helena e Legal, por aí vai. Legal, Rodrigo. Criatividade. Criatividade eu acho que é pôr sentido de coisas onde as pessoas talvez não entendam e você tenta traduzir isso para as pessoas da melhor maneira possível, de uma forma que elas possam entender e gostar daquilo. Legal. Vamos lá, vingança agora. Chegou o momento. Antes de você se vingar dos alunos. LH, privilégio. Gente, o LH aqui é uma figura especial. Eu queria que você se apresentasse, LH, porque antes da gente brincar aqui, fala um pouquinho da tua contribuição, do teu histórico. Você é uma pessoa admirada por muitas pessoas, de várias gerações. É novo porque o LH, a gente tem uma coisa que eu sou fã, que a gente pode não se falar por 365 dias, mas tem um dia no ano que a gente troca um WhatsApp. O primeiro WhatsApp do dia. Você já ouviu falar em chará de nome? Pois é, o Daílson é raro ter outro Daílson no mundo, mas tem um cara que faz aniversário no dia 22 de maio. Tá aqui meu brother, Muito parabéns bom. por todos os aniversários que nós fizemos juntos. Anos consecutivos, a primeira mensagem que eu recebo é a sua. São 3 ou 4 nomes que eu sei, todo dia 22. É o LH aqui, aí é um outro. Eu mando um recadinho. Isso aí. E a primeira mensagem que eu mando é pra você também, cara. Acorde madrugada, é muito 22 de maio, a gente já tá Muito aqui. Agora a bom, idade, muito claro, eu bom. fiz 50, o LH muito mais do que isso, Muito certamente, então não vou nem pedir a idade dele. Gente, mas... era uma questão de tempo. Você tá num lugar assim que você é a pessoa mais velha da mesa. Eu queria dizer uma coisa pra vocês dois. Não é o meu caso. Ah, não hoje, brinca tá? não vai me Não tornar é o meu isso. caso. É o mesmo cinquentinha. dia, mas não foi o mesmo ano. Foi um pouco coisa, depois. Né, foi um pouco que depois. coisa. É Bem-vindo, isso aí. brother. Se apresenta. Muito obrigado, muito obrigado. E puxa a orelha desses dois, quero saber o que a gente não imagina. Mentira. Eu vou contar duas coisas dos dois. Vamos. Mas é o seguinte, eu sou dentista de formação original, eu fiz odonto de formação original. Dentista, Não, acredite se me quiser. Surpreendeu, nunca ouvi falar. Saí do ensino médio, 2º grau na época, né? Era no outro século ainda. sim. E eu falei, cara, vou fazer odonto. Você fez odonto? E aí eu fiz odonto. E aí eu terminei. Você formou em odonto? Eu, na verdade, no primeiro ano, cara, bateu uma coisa assim, eu falei, cara, eu não gostei muito. Né? Depois do primeiro ano feito, universidade pública e tal, então, a família toda, né? Vinham as tias assim, ai que lindo, tá fazendo odonto, tal, faculdade vai virar doutor e tal. Aí terminou o primeiro ano, eu falei, cara, eu não gostei muito, né? Assim, não foi muito legal. Mas é o primeiro ano, é muito teórico, é muito básico. Vamos fazer o segundo. Aí eu fiz o segundo ano, pensei assim, cara, gostei mais do primeiro do que do segundo.
Então, né, Foi só ladeira abaixo. Desde o começo, cara, eu sabia que não era o caso, assim, mas demorou formou. ter coragem e tal. Olha. E aí, no final, como eu não me identificava muito com o trabalho de consultório, eu comecei a trabalhar em hospital. Tem uma área específica de odonto, que é cirurgia bucomaxilo e traumatologia, mas não foi, cara, não aconteceu. Interessante, E por que eu tô contando isso? Por que é relevante? Porque na época eu namorava com uma pessoa, não é minha esposa, assim, eu não me casei com ela ao final, mas na época namorava, era um namoro sério, assim, né? Muito honesto, muito integração de famílias também. Todo mundo queria o bem de todo mundo ali. E ela virou pra mim e falou assim, se você largar, eu te largo. Eita. Aí eu falei, ela tá falando isso, né, pra incentivar, Quando sabe aquele pombo tipo de 2 por coisa, 1, assim? né? Não faz isso. É uma maneira de... Às vezes a gente fala pro filho também, se você fizer tal coisa, você vai ficar Faz de uma castigo. chantagem ali, né? É, mas você não quer o mal do filho, você quer... Cara, ela largou mesmo. Né? Então ela queria o mal mesmo. Não era tão E eu- honesto, talvez, mas deixa não, quieto. mas foi muito honesto da bom, parte dela, que né? bom, não é foi verdade? muito honesto da Porque tá parte hoje dela. com a esposa, mas lembrou de duas coisas, então. Exatamente. Tá. Mas o fato é que me custou muito. Interessante Vocês vão entender por que eu tô contando isso. Porque me custou muito largar o odonto. Então foram os 4 anos, 5 anos de faculdade, os 5 anos de faculdade, a expectativa da família, a namorada que eu chutou tinha um na balde, época. literalmente. Culpa do Júlio Ribeiro, né? Exato, você lembra, Lembro, cara? claro. Agora Eu tenho arrepiou, esse hein, livro cara? até hoje. Fazer acontecer. Fazer acontecer. E aí o que aconteceu, cara? Custou muito, né, pra eu trocar. Então, pra eu trocar, tinha que ter muita convicção. Foi por isso que eu quis contar essa história antes. Interessante. E eu troquei pra publicidade. Eu fui fazer publicidade. Não é a única, hoje eu olho com muita clareza, não é a única carreira que você usa criatividade, você usa em todas, mas por excelência, né, você já começa com a expectativa de usar a criatividade. E foi isso. Aí eu fiz a minha graduação e comecei a trabalhar como publicitário, fiz a graduação em publicidade, depois algumas pós-graduações aí em algumas áreas específicas de negócio, mas depois um mestrado em comunicação, o doutorado em inovação, olha que legal. Doutorado em inovação. Porque aí eu é saí tudo a ver. completamente da área de comunicação, eu falei, eu queria respirar outra coisa. E aí fui cair na administração, dentro da administração e inovação. Gente, tem mais a ver até com criatividade do que comunicação, assim, na sua essência, né? Dependendo da abordagem e tal. E aí, enfim. E aí, hoje você entre está... outras coisas. E atualmente, eu atuo como pró-reitor de pós-graduação no NASP, no Centro Universitário Adventista de São Paulo. Todos os campi, então. Então, todos os campi, todos os cursos de pós-graduação, que não são os mestrados e doutorados, são minha responsabilidade como equipe, evidentemente. É liderar uma equipe de gente muito, muito boa, muito criativa também. Que legal. Enfim, é a coordenação dos coordenadores, de tudo isso. Além desse trabalho, eu sou professor do mestrado em comunicação, que a gente está abrindo agora também. Bom demais. Mas o que eu gostei mesmo de fazer no NASP não foram essas coisas, foi durante 14 anos, 15 anos, eu fui professor da graduação em publicidade. E eu tive o privilégio de conhecer esses jovens aqui. Então, olhando eles agora, pode contar pra gente os podres do Posso. universo? Eu vou contar as duas coisas. Em 2010, 2011, assim, né? Você que está assistindo, recuperado, muitas décadas depois, né? Esse programa aqui foi gravado em 2025. Em 2011, ou seja, 15 anos atrás, eu falei, eu quero abrir uma agência. E aí eu sonhei com algumas coisas assim. Eu falei, cara, mas ela tem que ter uma cara fisicamente, o logo dela, a identidade visual. E quem fez a primeira identidade visual e o primeiro site da agência foi esse jovem aqui, cara. Era mesmo? Você lembra disso, não? Você não lembra, Olha, né, já cara? esqueceu. Agora olha pra Então- câmera e fala assim, eu esqueci. Então, eu só acho que você se enganou de Rodrigo. Não me enganei, cara. Não foi o Matias que fez? Não foi. Foi você, cara. Ah, não. Foi você. Lembrei, Você Sinergic. estava exatamente... Sinergic, o site preto, tinha os remos, lembrei? Muito bom, Isso foi aí. você. Morava na Site São preto com Bermuda. remos. Agora fiquei Nunca. Eu me curioso. confundi. Tô ficando velho, Nunca esquecendo as teria coisas. esquecido disso. Que E legal. aí eu pensei, então ele me ajudou. Eu falei, agora que isso está desenhado, eu vou sonhar quem vai ser, assim, quem vai começar, cara. E aí 2 pessoas estiveram envolvidas, assim. E eu falei, puxa vida, cara, eu preciso de uma direção de arte, porque eu não sou da área de arte, né? E ainda que fosse, eu falei, eu preciso de alguém muito mais talentoso do que eu. Vou arriscar. E fiz um convite para essa jovenzinha aqui. Foi mesmo, Que gente, é- vocês E na dois época eu têm- trabalhava na União Central Brasileira, ele me arrancou de lá. Eu arranquei de Era pra lá, estar trabalhando cara. com a gente aqui, então. Era. Eu não voltaria mais por conta do esposo, né? Era, mas, cara, foi fabuloso, foi fantástico. A Sinergic era, assim, a usina criativa da 2011, Sinergic 2012. era a Amanda. A Amanda tinha o quê? É 14 isso aí. anos, né, Amanda? Não, 2011, não. 2012. Não.
Com 14 anos, cara, a Amanda era uma 14 usina de Tinha ideias. 21, gente. 21, calma lá. Inacreditável, cara. Um talento absurdo. Trabalhava, assim, uma energia. Trabalhava, não que eu obrigasse, tá? Mas trabalhava 18, 20 horas por dia. Com boas Jovem, ideias, né? com não sei o quê. Cara, foi Jovem. muito bom. Boas horas extras, então. Só coisas boas para lembrar. Tive o privilégio de ser convidado para ser padrinho de casamento com minha esposa, madrinha de casamento da Amanda e do Dani também. Então Vi os conhecemos filhos dele assim, ó, bebê, peguei no colo. Pegou no colo, literalmente, Gente, cara. quantas E hoje- histórias interrelacionadas Muitas. aqui, né? Completamente, cara. O papo vai ser completamente. bom. Criatividade é legal. Imagine, pra Muito ti bom. que tem um doutorado em inovação, vai ser difícil resumir, mas na sua mente o que vem na palavra criatividade? Olha, vamos lá, cara. Se você me perguntasse, você acabou de me Tá. perguntar, né? A Amanda já pegou o que seria a minha primeira resposta natural. olha Eu aí. faria uma Aluna, conexão né? com um problema. Eu faria algum tipo de conexão com um problema. Mas como ela já usou, e pra gente poder abrir outras portas aqui, outras janelas, eu vou dizer o seguinte. Acho que mais pra frente nessa conversa a gente acaba falando de um dos bons filósofos que tratam sobre criatividade, mas ele fala sobre hoje é a capacidade de ter novas ideias e comunicar as novas ideias. Não é produzir produto, não é produzir, mas assim, é você conseguir formatar uma boa ideia e você conseguir transmitir. comunicar Olha essa aí, boa ó. ideia. Não adianta você Sim. apenas idealizá-la, né? E não Ou saber transmitir. ideá-la. Esse é o verbo bom. que eles usam, idear. Mas que você consiga idear e comunicar boas ideias. Gente, obrigado. O programa tá maravilhoso. Podia acabar aqui, mas estamos só começando, hein? Já vem pra cá, caixa mágica, caixa secreta. bom. Falando em criatividade fora da caixa, olha aqui, a gente começou já desde o primeiro programa Inverso essa ideia de surpreender convidados e me surpreender também, porque eu não sei o que tá aqui dentro. A produção sempre resolve escondido algum objeto, alguma mensagem que nos provoque a conversa. Então veja, se o assunto é criatividade, eu vou abrir a caixa, não vou falar mais nada e são vocês que vão dizer o que isso traz à mente de vocês. Bora lá! Olha aqui, Dona Jaque. Hã? Olha só. Interativo. Ah, a gente vai ter que fazer? É interativo. Ai, Jaqueline, Travou no rosa. Jaqueline. É teste psicotécnico, é isso? Oxa, gente, tá vamos aqui lá. uma caneta. 30 segundos, ok? Gente, a produção tá aqui, ó. Só ler pro pessoal lá. pera aí. Mostra pro pessoal. Crie algo a partir desta forma. Mostra pro pessoal. Mostra aí. Isso. Cada um tem uma forma. Ó, o meu aqui. Pronto, gente, gente. desculpa, eles foram mais generosos com vocês. O meu é um tracinho. O meu é um tracinho. Então eu queria fazer esse traço. Tá bom. Amei, gente. Pode? Bora? Segundos valendo. Valendo. Mas é concurso? Concurso, hein? Vai ganhar? Quem desenhar mais legal vai ganhar, não? Pronto. Vamos lá. E- É muito tempo, né? 10 segundos. 15. 20. Não, roubou que eu tô contando aqui. Não deu isso, não. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Pronto. Fechou. Pronto. Gente, o dono de cada um aqui, ó. Aí sim, ó. Mostra aqui. Vamos lá, Ok. vamos lá. Começando. Eu vou começar com o menos criativo, que certamente sou eu aqui. Aqui, ó. Num quadrado. É um micro-ondas. Micro-ondas. Olha. na testa. Agora quer saber qual é o produto que tá ali dentro? É uma comida. Não. Cara, É uma coxinha da Real. Eu fiquei com a impressão que ele deixou alguma coisa metálica dentro do micro-ondas e tá tá pegando explodindo. fogo, né? É, Tá pegando coxinha da fogo, Real. né? Eu não pensei em nada, só Parecia coloquei o um ouriço. micro-ondas aqui, Um ó. ouriço. Um ouriço, né? Tá Muito aqui, bom. gente. Botou o som. Pronto, isso quero aí, ver é vocês. Bora, Amanda. Já ficou bonita, é. Diretora eu de arte. Amanda desenha ilustradora, Não, bonito, mas aí né? a Amanda ilustradora, aí É, realmente não foi ilustradora. legal. Tem outra caixa? Tem outra, porque agora a gente se sentiu Que tá aí? prejudicado. Qual é o sabor nessa. disso aí? Vamos lá. Ah, tem morango, tem aqui Framboesa. granulado, framboesa. Prejudicado. Tudo frutas vermelhas. Desculpa Muito por cada bom. tem que deixar por Muito último, bom, né? Quero muito ver. bom. Vai, É Rodrigo, quero verdade. ver, meu brother. A minha é uma privada na visão de cima sendo dada a descarga. Gente, não é criativo. Jogar fora as aí coisas é fora ruins, da né? caixa, né? Vamos Cara, nessa. a minha também foi uma visão de cima. A gente tá numa época meio futebolística aí com 30 técnico segundos, ele novo. desenhou um estádio de futebol em 30 segundos. Mas de cima pra baixo, assim, Falta né? escrever a isso sem cena. mundial. Não, cara, mas é do Brasil. Você técnico pegou o verso, novo. né? Não é esse. Ele vamos ganhou o voltar à palmeirense. criatividade. Técnico novo do Brasil e tal. É isso aqui, futebol. Produção, Futebol. obrigado. Vamos lá, gente. Partindo disso, quando vocês foram convidados para falar de criatividade, esse é um problema que eu não vou seguir roteiro, não vou aqui orientar, perguntar. Quero ouvi-los. Quando vocês pensam em criatividade, necessidades, realidades, cenários, oportunidades, tem a ver com Bíblia. Cristão é criativo, tem que só obedecer o que está ali, não pode pensar. Claro que estamos na cara que a gente tem que pensar em criatividade fora da caixa. Mas quero ouvir de vocês. Vai lá.
Eu acho que tem total relação com o que a gente acredita, porque quando a gente lê a primeira página da Bíblia, o primeiro verso diz o quê? verdade. No princípio criou Deus, certo? Boa. Então Deus, ele escolhe se revelar na primeira página da Bíblia como o ser criador. A primeira característica é que ele se apresenta como o ser criador. E aí ele complementa que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então isso está no nosso DNA, né? Então tem muita gente que acha que não é criativo, mas isso é uma falácia, porque isso está em nós. Deus colocou em nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Não quer dizer que só é criativo quem é artista, né? Igual, por exemplo, eu tenho a facilidade do desenho, mas não significa que só quem tem criatividade é quem compõe uma música, ou enfim, se expressa artisticamente. Mas qualquer um, dentro da sua realidade, dentro do seu dia a dia, consegue, através das capacidades que Deus nos colocou, solucionar problemas e trazer, assim, a realidade, novas coisas que até então não existiam, né? Então, nós somos feituras de Deus. Vamos Muito lá. bom. Criatividade. Gente, obrigado pelo convite. Esse foi o inverso. Agora eu quero ouvir nada. Agora eu quero... Amanda falar, foi no joelho, assim, direto, Eu quero cara. ouvir vocês, gente. Que Já bênção. roubou seu texto, já. E fez o Foi, sermão, já cara. fez a pregação, Foi, a aplicação. foi, Então, o programa é de foi, trás pra frente foi, mesmo. Eu foi. comecei na Agora conclusão, foi o apelo, agora vem pra introdução. Agora foi. Fala aí, Rodrigo. Claro que pode. Claro Eu que vou falar pode. antes, que daí eu favor. mato outro texto dele e Isso já aí. era. Mas criatividade, pra mim, tem uma questão também de frio na barriga. Olha. Porque toda vez que eu preciso criar alguma coisa, que você me pede às vezes pra criar alguma coisa, a primeira impressão que eu tenho é que eu não sou capaz. Olha. E daí quando eu vejo uma tela branca no Photoshop, que é a ferramenta que eu geralmente uso, eu falo, caramba, pra onde eu vou? E daí você começa a pegar referências da vida, referências de coisas que você viveu, referências de lugares que você visitou, de coisas que você comeu. E não sei explicar, mas é uma simbiose de coisas e a partir disso, com outras conexões, você vai criando. Cada criativo tem uma forma de chegar no resultado. E daí quando você vai testando, algumas coisas não vão dando certo, você vai testando outras, erro e acerto, até que você chega em algo que seja belo para aquilo que você acredita. Nem sempre o cliente vai achar aquilo. Mas aí quando eu penso na Bíblia, muitas vezes também, quando eu tenho essa dificuldade ou esse desafio, eu lembro de um texto também, não só da criação, mas também de quando Deus ordenou que o povo de Israel fizesse o tabernáculo. Olha. E daí ele fala de Bezalel e Aholiabe. Bons nomes para dar para os filhos, trava-línguas. E daí aqui em Êxodo 35:30 ele fala: Então Moisés disse aos israelitas: Considerem que o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e encheu do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Então aqui, na verdade, Matrix não é original. Deus fez um download de questões artísticas, porque eles não eram artistas, e a partir disso eles puderam fazer coisas. As cortinas do tabernáculo tinham vários detalhes em ouro, em bordados, e eram detalhes que hoje talvez estariam em museus pela complexidade. Então Deus deu essa capacidade para que eles criassem. Então muitas vezes quando eu vou criar alguma coisa, eu peço para que Deus me dê um pouquinho do que ele deu para esses dois homens, para que eu possa criar algo que possa ser útil para ele, para a obra ou para outras coisas, para as pessoas que vão ver aquilo, né? Fantástico, fantástico, legal. Muito bom. Cara, Dia tá no 1, nível, você viu, né? dia 1 e dia 2 da semana de oração. que Eu vamos acho que falar? Você agora, por favor, vamos já falar? pegaram pra nós aqui, ó. Vamos falar do quê? Vamos falar de problema, cara. Vamos voltar e falar de problema. Não tem o que falar, não tem o que dizer. Não, mas é verdade. Acho que a Amanda lembrou muito bem, assim, a primeira coisa da Bíblia, né, que a gente tem como relato bíblico, como texto bíblico. Você pode até discutir historicamente que aquele não foi o primeiro livro escrito e tal. Mas o fato é que, objetivamente, para uma pessoa hoje, quando ela abre a Bíblia, a primeiro trecho com o qual ela vai se deparar é esse, e realmente fala de criação. E é muito interessante. A Amanda lembrou de uma coisa legal também, né? Deus, quando, né, ali na Trindade, orientando a criação, dizendo: vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança são duas palavras no hebraico originalmente, né? Tselem e demut. E uma delas é imagem no sentido de contornos. Né? Tselem é o contorno, imagem no sentido de, olha, vamos... dá pra gente intuir que Deus tem duas pernas, dois braços, não é nem essa discussão silhueta, agora, talvez. mas em tese, alguma coisa do tipo.
né? Que assim, o dia que a gente tiver a oportunidade de ver a forma física de Deus, se é que a gente pode, na nossa limitação, dizer que Deus tem uma forma física, provavelmente a gente não irá se surpreender, porque a gente fala, poxa, mas eu já vi algo parecido com isso. Porque ele disse que criou dessa forma. Né? Selen, imagem. Agora, semelhança, que é o demut, são semelhanças, ou é semelhança de atributos. Então, o que a gente pode fazer que Deus faz, ou que Deus fazia e falou, olha, eu também vou fazer a minha semelhança aqui. Eu também vou deixar que o homem também faça coisas. Sinto como, por gostinho, exemplo, né? Exatamente. Então, que possa criar coisas, que possa ter pensamento próprio, que não haja por instinto, que tenha sua própria escolha, que possa amar e se relacionar com outras pessoas, possa tomar suas próprias decisões, porque esses são atributos de Deus, né? Poder criar, poder tomar suas próprias decisões, ter controle sobre o seu intelecto. Raciocinar num nível que a gente não consegue nem imaginar qual é. Mas um pedacinho disso ele deixou pra gente. Então, quando a gente pensa que criatividade é o que Deus colocou em nós, que nos faz parecidos com Ele, porque foi Ele que disse que ia nos fazer parecidos com Ele, a gente começa a olhar pra criatividade como uma coisa diferente, né? Então, a criatividade não é só a capacidade do inusitado. É muito mais do que isso, é a capacidade da criação, criar coisas, criar novas condições, novas conexões, relacionamentos. Esse aspecto da criatividade é fantástico, é a manifestação de Deus em nós. Pararam para pensar nisso? Fantástico. É Deus dizendo, se talvez numa versão que não tenha sido escrita, né, e aí o autor não usou essa expressão, mas pudesse ser inclusive o seguinte, olha, façamos o homem a nossa imagem e com a nossa criatividade. Uau. Poderia ser isso, né? O significado seria o equivalente a esse. Quer dizer que todo mundo, em alguma dimensão conhecida ou desconhecida, na superfície ou lá no submundo do inconsciente, todos que são humanos obrigatoriamente são criativos. Vamos falar de problema? Bora. Agora eu queria perguntar, porque alguns estão dizendo assim, mas aí estão publicitários, ó, pastor, tudo é publicitário. Eu tô aqui, eu nunca consigo criar nada. E o maior desespero é quem acha que não é criativo. Tem umas teorias. Olha, mano, eu nunca vou tirar do nada um sorvete de um triângulo, não vou pensar nisso. Queria perguntar, o ser humano tem que ser criativo? E quem acha que não é? Tem umas teorias muito boas atrás disso aí, né? Porque realmente a primeira coisa é o estigma. Sim. Criatividade é alguma coisa de um criativo, e criativo é um rótulo. Uau. Ou é um atestado, é um selo, tal cara é criativo. Isso, tal pessoa estranha, não é. Fora da caixinha. Ou então tem que pensar, também, né? ou é Eles artista, alguma coisa assim. Isso, verdade. Agora, vamos voltar na base, assim. O que é problema? Se vocês fossem definir o que é problema, como vocês definiriam o que é problema? Como é que você aí... Você não, Rodriguinho, você que tá assistindo, eu sei lá em que câmera tá, mas você, como é que você... Vocês vão editar depois? Pode apontar para qualquer câmera. Vai ficar diretão. Você, estão me apontando que é para apontar para aquela. Você, como é que você definiria problema? O que é um problema? É ruim, né? Podcast que fica em silêncio. Não, assim. Vocês têm que responder. É problema. O que é problema? Problema é coisa não solucionável. Mas coisa que vem de encontro a uma não perspectiva que eu tinha. Né? Uma necessidade. Necessidade, boa. Você tá me olhando com essa cara porque você tem que responder, cara. Você tem que responder. Vocês me quebraram, né? No começo eu quebrava vocês. Alguns filósofos, principalmente os mais contemporâneos, eles acabam levando para uma conclusão que é a seguinte: o problema é qualquer situação na vida que cause desconforto, insatisfação e, no extremo, incompatibilidade com a própria vida. Olha. Vamos pensar numa coisa super simples? Estou sentindo frio. É um problema? Ele pode ser um desconforto, pode ser uma insatisfação, você não está satisfeito com aquilo, porque está passando frio. E no extremo pode chegar na incompatibilidade com a vida. Então precisa de uma solução para aquilo, precisa de uma resposta, precisa mudar aquela situação. Então um problema, insatisfação, desconforto e no extremo, incompatibilidade com a vida. A gente pensa, é meio exagerado isso, né? É uma conversa meio evolucionista, dependendo e tal. Gente, para pensar Adão e Eva fora do Jardim do Éden, primeira semana. Sim. Aí eles saíram e tudo que estava resolvido lá dentro, que não gerava desconforto, não gerava insatisfação e não era incompatível com a vida, de repente começou a ficar insatisfatório, desconfortável e gerando incompatibilidade com a vida.
Eram filhos mimados que foram jogados no mundo. E eles precisaram começar a resolver algumas coisas, porque se eles continuassem da maneira que eles estavam, eles iam continuar no desconforto, na insatisfação, e a insatisfação daqui a pouco ela começa a virar desconforto, fome, por exemplo, Sem dúvida. e no extremo incompatibilidade com a vida. Não tem nada de evolucionista nessa conversa, é uma conversa extremamente criacionista, inclusive. E a partir daí, olha, precisamos fazer alguma coisa. E aí começa a se manifestar a criatividade. Portanto, qualquer situação que nos deixe insatisfeitos, desconfortáveis ou no extremo, na incompatibilidade com a vida, requer da gente uma ação criativa. Portanto, se em alguma vez na sua vida você sentiu desconforto, sentiu insatisfação ou algum risco de vida e você conseguiu escapar disso, você já foi criativo. E eu queria dizer uma coisa pra você. No seu primeiro dia de vida, você já fez isso. Uau. É uma criancinha que se sentiu desconfortável, com a fralda suja, que não sabia nem verbalizar a coisa. Já gritou. Mas de alguma maneira gritou e conseguiu, já estava manifestando que, olha, preciso de uma solução para isso aqui. Não tô feliz, não tô satisfeito, não tô confortável. E por aí vai. Eu até diria também, inclusive, puxando esse gancho do LH, que talvez a segunda ação criativa de Adão, a primeira foi dar o nome aos animais, e eu acho que a segunda foi, pós-pecado, eles tiveram que arrumar suas roupas. Pois Então é, foi cara. uma solução criativa. Pois é. Sabe-se lá se foi qual tipo de folha, de árvore que eles usaram, mas tiveram que usar porque eles viram que estavam nus. Então talvez de Eva é a primeira citação criativa dela, de Adão seria a segunda. Mas, enfim, já tiveram que usar porque era um problema. Exato. E é interessante também que a gente sabe que brasileiro é muito criativo no geral, né? Então a internet tá bombardeada de memes também. Quando a gente vê, sabe aquele meme que fala assim, ó, chama a NASA? Isso. Não é? Por quê? Agora a NASA vem. Exatamente. Adoro. Porque é justamente da escassez, né, que surge. Geralmente, quando a gente está em uma situação que falta o recurso, por exemplo, comunidades religiosas, igreja, ministério jovem. Então, nós, seres humanos, temos a capacidade de sempre ver o lado negativo e começar a reclamar, certo? Mas é justamente quando uma igreja percebe, ó, não temos isso, mas queremos fazer aquilo, que acontece? A comunidade se une, se junta e usa a sua capacidade, através daquele senso de escassez, de problemática, para achar uma solução para o reino. Então, é igual, por exemplo, que bombou, acho que no verão passado, o cara que tava com muito calor, né? Tá insatisfeito ali com a situação. Exatamente, desconfortável. É isso aí. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro para um ar-condicionado. Mas ele conhece um ar-condicionado, ele tinha um ventilador, ele tinha uma caixa de isopor, ele tinha gelo. O que ele foi lá e fez? Ele usou todo esse repertório que ele tinha, que ele conhecia, que o repertório, ele é basicamente um combustível da criatividade. E aí ele fez ali Mas aí você um tá desconsiderando ar-condicionado. uma coisa importantíssima que ele tinha silver tape. Exatamente. Fita crepe, sem isso não tem jeito. Exatamente. Aí não tem. Aí sem fita crepe não tem criatividade. Exato. Não Então, tem como. como dizer que uma pessoa dessa não é criativa? É óbvio que é. E quando a gente olha uma criança, eu tenho um filho de 5 anos, e eu vejo o desabrochar da criatividade dele, desde o momento que ele passou, após o período de só ouvir e absorver histórias bíblicas, ele começar a imaginar as histórias e começar a recriar com os brinquedos dele. Isso é criatividade. Então, isso vem com a gente. Aí, o que acontece? Se você vai numa sala de pré-escola ou primeiro ano e você pergunta assim, quem aqui se acha criativo? Adoro isso. Todo mundo vai lá, todo mundo vai achar. perdendo isso. Agora, quando eu, por exemplo, eu estava dando aula pro ensino superior, numa sala de publicidade e propaganda 4º ano, eu pergunto, quantos aqui se acham criativos? Só 70% levantaram as mãos. Então, assim... E é muito ainda porque é uma turma de publicidade. É, Não, exatamente. porque eles ouvem desde o primeiro Vai na ano. contabilidade, vai em áreas mais Exatamente. racionais, É, técnicas. verdade, Exatamente. verdade. Eu queria perguntar, então veja, criatividade. Então esse papo de que ele é criativo, para começar, tá equivocado. Então é um rótulo que a gente oferece, mas no fundo todo mundo é. Então seria dizer, ele exerce melhor ou maior, ou com mais regularidade, ou com mais consistência, a criatividade que todos teriam. Porque isso é importante percebe deixar. mais. Então, porque veja, eu não sou criativo, então isso não existiria, porque amo a ideia das crianças, né? Desenha alguma coisa. Quando você tem um ano, desenha tudo bagunçado, tudo voando e tal. Aí quando chega nos 50 anos, não tem que ser tudo certinho. Ou seja, a história da vida foi me engessando a ponto de eu não pensar mais criativamente de um elefante voando em cima de uma nuvem. Então, queria ouvir de vocês, como é que a gente trabalha essa criatividade? Todos são, mas alguns usam mais como você. Vão dizer assim, mas eu não sou igual a Amanda, não tem as ideias do LH que vem aqui, olha, e diz... Não. Como é que a gente desenvolve criatividade?
Imagina, vai ser você, vamos lá. Não, eu realmente acredito que a criatividade a gente não tem que enxergar como um presente que Deus deu especificamente para cada um. Exatamente. Talento, tá? Exatamente. Não é, eu creio que não é isso. O que é? É como se fosse algo que faz parte de nós, como se fosse um músculo. Tá. Quando a gente exercita um músculo, ele vai ficando o quê? Mais forte. Igual quando você vai na academia. No primeiro dia de academia, você sai o quê? Dolorido, não consegue andar uma semana. Porque aquilo que estava atrofiado, ele recebeu um estímulo e a partir do estímulo, ele se fortaleceu. Com a criatividade é a mesma coisa. Então, o que acontece, na minha visão, é que existe a diferenciação de ambientes, de relacionamentos, contextos sociais, em que uma criança, um ser humano está inserido e que a partir do momento que ele se desenvolve naquele ambiente, com aquelas relações, com aquelas interferências, isso pode ou incentivar, multiplicando aquilo na vida dele, ou então pode tolir, né? Perfeito. Então, a forma como os pais conduzem, a forma como até a própria estrutura educacional brasileira, né? Então, você é treinado para sentar, ouvir, decorar, aprender e numa prova acertar 100% do que você estudou. Então, o espaço para criar talvez é muito reduzido. Então, tem algumas personalidades que têm essa característica artística mais intensa, no sentido de que a criatividade se expressa através da arte, mas não necessariamente ela se expressa apenas através da arte. Então, eu realmente acredito que é como se fosse algo que está em nós, a gente só precisa exercitar justamente para que ela ganhe força, e conforme a gente vai exercitando, isso vai criando conexões neurais que vão virando hábito e que vai ficando cada vez mais fácil de você passar por esse caminho, mentalmente falando, né? Exatamente. Interessante. Quero ouvir. É bonito de ouvir, né, cara? Não é tão bom apresentar a gente um tema, eu só quero escutar, entendeu? Criatividade. Mas então tem uma questão de percepção também. Tá. Porque assim, o que a Amanda falou é baseado numa criatividade artística. Agora, voltando à questão do problema, da questão da pessoa estar incomodada, situações, o tempo inteiro, independente da pessoa que for, ela é criativa resolvendo os problemas dela. Então, às vezes a gente não percebe que a gente é criativo. Então, por exemplo, eu preciso chegar às 5h30 em algum lugar, mas eu preciso ir passar no mercado, eu preciso comprar remédio na farmácia, preciso não sei o que, não sei o que. Tá, como é que eu resolvo isso? Se eu for, talvez, no mercado onde tem uma farmácia, um lugar onde eu posso comprar um presente e tal, eu resolvo os 3 problemas no mesmo lugar, com menos tempo, e eu resolvo minha vida e consigo chegar às 5h30 onde eu precisava. Foi uma forma criativa de resolver um problema, só que você não percebe no dia a dia. Então, cada pessoa é criativa em alguma área. Pode ser mais em outras, menos em outras. E a questão criativa da parte artística ou de outras áreas, assim como a Amanda falou, é um músculo, a gente consegue fazer exercícios para poder melhorar ou para ter percepções diferentes, para abrir a cabeça para outros lugares, enfim. Muito bem lembrado, assim, vocês estão com palavras diferentes, localizando uma coisa que alguns filósofos, na verdade não foram nem filósofos, foi dois pesquisadores em psicologia, acabaram formalizando uma ideia no final do século XX. No começo do século XX, os artistas se reuniam muitas vezes como confrarias, tem uma muito famosa que se reuniam num pub, num bar em Londres, no começo do século XX, na primeira metade do século XX, a Virginia Woolf, por exemplo, que é uma escritora relativamente conhecida, fazia parte desse círculo, e eles chamavam Círculo Blonenfeld. Escapou. Okay. A gente acha o nome. É o nome do bairro. É o nome do bairro. O círculo era porque o pessoal que se reunia ali. E eles ficavam falando, né? Os autores ali e artistas ficavam falando sobre a natureza humana. Era um pensamento livre. Livres pensadores. E eles chegaram a algumas conclusões a respeito de criatividade. Né? Que a criatividade é inata e é de todo mundo, mas as pessoas vão perdendo. Mas por que um artista consegue manifestar e o outro não? Será que foi um presenteado? Ele foi a discussão deles da época. Será que ele foi predestinado a conseguir manifestar essa criatividade toda que todo mundo tem, mas a dele? Será que é alguma coisa genética? Para vocês terem uma ideia, um dos amigos ali daquele círculo também era funcionário do Instituto Oceanográfico de Nápoles,
na Itália. E esse Instituto Oceanográfico, ele falou, cara, vou levar essa ideia pra gente começar a fazer uns testes em animais, se a gente consegue identificar o gene da criatividade. Eles não falavam exatamente de gene naquela época, né? Essa foi uma compreensão um pouco mais pra frente. Mas assim, se a gente consegue encontrar algum mecanismo natural, assim, instintivo pra criatividade, porque eles estavam loucos pra tentar encontrar isso. Imediatamente na virada da primeira para a segunda metade do século XX, alguns pesquisadores da área de psicologia leram muitas dessas coisas, como eles leram a respeito de um mundo de coisas. Mas leram a respeito disso e falou, cara, tá aí um campo legal da gente estudar, criatividade. E para quem gosta de psicologia positiva, que não é positivismo, é outra coisa, mas psicologia positiva, você tem dois grandes expoentes. Um deles é o Martin Seligman, então, conhecido até hoje, tem alguns livros bastante famosos, algumas teorias bastante famosas, mas a teoria que deu origem à psicologia positiva é de um camarada de um sobrenome assim, impronunciável para nós brasileiros. É um húngaro radicado nos Estados Unidos, que era o Mihaly Csikszentmihalyi. Cara, você tem uns 32 consoantes aí o nome do cara. E ele tem uma teoria chamada de teoria do fluxo, ou flow. Como é que as pessoas se motivam a fazer as coisas? Ela não é tanta novidade assim. Provavelmente vocês lembrem de algumas coisas dessa coisa da teoria do flow. Dentro da teoria do flow, o Mihaly começou a olhar para algumas coisas. Então, olha, propósito. Olha só que interessante. Propósito, né? Então, a pessoa que faz alguma coisa com propósito, ela tende a chegar mais nesse estado de flow, que ela nem percebe que ela está realizando tamanha satisfação. Aí ele fez uma conexão também com habilidades inatas. Então, assim, é mais natural para o cara que sabe fazer ele chegar num ponto de fazer melhor. Mas finalmente chega no ponto que eu queria. Ele começou a estudar a criatividade. Ele falou, cara, a criatividade tem a ver com flow. A pessoa criativa, assim, ela manifesta. E ele percebeu o seguinte, ele falou, olha, a gente fala criatividade, mas existem duas grandes criatividades. Tem uma criatividade que é a criatividade do dia a dia. É essa aí do passo aonde? Passo na farmácia ou passo no supermercado? Ah, passo num supermercado, tem uma farmácia. É a criancinha, seu filho, Amanda, ali tentando pegar alguma coisa e não consegue, aí puxa um banquinho para subir em cima do banquinho para pegar. Exatamente. Isso é criatividade. E ele chamou isso de Little C. A pequena criatividade, a criatividade do dia a dia. E aí ele também começou a olhar e falou, pô, tudo bem, mas ainda assim tem o Picasso, né? Sem dúvida. Ainda tem o Einstein, né? Que pensou numa... Essa é uma criatividade que ele teve que usar um pouco mais. E ele chamou isso de Big C. E separou essas duas. Então, tudo é criatividade, mas realmente você tem uma manifestação diferente. Passado alguns anos, tem um outro cara chamado James Edgar Kaufman. O Edgar eu tenho dúvida, mas o Kaufman, certeza, aprofundou um pouco o estudo. Ele falou... O caminho é por aí, mas eu acho que tem mais detalhes aí na história. E mais etapas. E aí ele propôs uma espécie de um grid com 4 níveis de criatividade. Não é exatamente 4 níveis, porque você não passa de um nível para o outro, mas 4 grandes modelões aí e que você se encaixa e pode inclusive misturá-los. O primeiro deles é o Little C, o pequeno C, a pequena criatividade. É a criancinha usando as pequenas necessidades, insatisfações da vida, né? Os desconfortos da vida. Achei a solução para o desconforto, é aquilo que a gente estava falando. Aí depois você tem, que ele chama isso na verdade de, menos do que o Little ainda, é o mini C. Olha. É a mini criatividade. A criatividade você nem percebe que você está sendo criativo. Aí tem o Little C, ou a pequena C, a pequena criatividade. É essa, preciso dar uma solução para esse problema aqui do dia a dia. Aí depois tem uma outra que a gente usa muito, e aí talvez seja essa que a gente vai botando o rótulo, que ele chamou de Pro C. Pro C, a criatividade profissional. Porque na sua área de atuação você é obrigado a utilizar criatividade. Foi o exemplo que o Rodriguinho estava dando no começo. Abriu o Photoshop, tem que fazer alguma coisa. Então você tem que desenvolver, você tem que executar, você tem que treinar, porque essa você vai ser obrigado a executar. E finalmente chegou na Great ou na Big C, né? A criatividade enorme que vai mudar os rumos do mundo, cara. Que aí é o Einstein. Aí é o Picasso como pintor, aí é o Sabin com a vacina, o Odailson na pegação. Os keynotes dele. Exato. Aí é o fora da curva absurdo que chega a mudar a vida de outras pessoas. Ficou longa essa explicação. Vocês convidam um professor para falar aqui, olha como a gente é chato. Cultura de festa, né, LH? Ufa, cultura de festa. Depois explica a cultura de festa. Mas o final da história, gente, é que a gente colocou tudo dentro do meu balaio, né? Do mesmo balaio. E aí você fala assim, eu não sou criativo. Peraí, você não é criativo Big C ou você não é criativo Mini C? Porque Mini C todo mundo é.
E aí eu vou fazer um adendo no que a Amanda falou. E termina aqui. Aí eu já me levanto, despeço, porque eu já falei demais. Fica aí, tem mais 3 horas. Mas a Amanda falou um negócio interessante, que é como se fosse uma musculatura para ser desenvolvida. Eu não vou corrigir a fala da Amanda, eu vou adicionar um capítulo prévio. É a única musculatura que a gente já nasce musculoso. Olha aí. E a gente primeiro atrofia, para depois ter que desenvolver de novo. A criança, né? O neném. Pois é, cara, a gente nasce. Então o nosso mini-si, né, a nossa mini-criatividade, de acordo aí com Kaufman, ela é muito desenvolvida. A gente vai aprendendo a desdesenvolvê-la, né? A gente se torna... A gente vai perde aprendendo. a criatividade Exatamente, que vem do nascimento. exatamente. Gente, ali eu tô vendo o tempo, nós vamos ter que fazer 2 ou 3 episódios de produção de criatividade que vocês vão ter que voltar. É só não me chamar de novo, Não, tá vendo? não, só Eu vocês. gastei o Nós vamos episódio. voltar com vocês igualzinho pra ter a parte 2. Porque veja, gente, é um universo. E eu acho que a coisa mais importante é essa. A gente aqui acaba tendo, cada um na sua área, uma perspectiva criativa, né? Como fala, como ensina, como cria, como tem a arte. E eu achei legal primeiro essa definição. Eu acho que artista... fazer um desenho, você fazer alguma coisa, nem todos são. Agora, criativos todos são. Então, eu lá em casa sempre, meu irmão hoje é médico e tal, mais velho, éramos nós dois também diferentes. Todo mundo dizia, o Dailson mais novo é o criativo, o Dinilson é o inteligente. Olha o bullying que eu sou praia. O Dinilson. Veja, é interessante isso. Claro, ele é totalmente racional, numa outra ênfase, a facilidade que eu tenho para inventar algo, mas ele tem para solucionar problemas enormes de medicina. Eu nunca tinha pensado nisso, que o criativo soluciona problemas. Então, o administrador, o matemático, o racional, o contador, aquela pessoa extremamente numérica, é criativo. Só que tem o criativo na sua área artística, na sua área de todo mundo tem que ser ator? Não, mas o ator desenvolveu esta maneira de solucionar os problemas com o dom artístico que Deus deu. Então, agora, tentando encaminhar para o final, vem à mente de vocês algumas dicas bem práticas para quem está ouvindo, está incomodado, falando, mas ainda eu queria ser mais criativo. Então eu sou criativo. Como é que eu posso, no meu Big C, chegar a um Super C? Ou como é que eu posso melhorar o meu Mini C para ser um Mini C mais útil? Me diz aí, tem treinamentos de criatividade? Vai dar um outro programa, mas tenta só ser resumido, porque eu sei que é muita coisa boa. Eu acredito que dá sim pra gente estimular cada vez mais para que se torne um caminho mais natural. Para alguns que é complexo. Isso dá para ser com o tempo e com a dedicação, porque a criatividade ela exige esforço. Muitos não acreditam nisso. Então não é só talento, é esforço. Não é só inspiração, coisa, né? Qual que é o teu esforço exatamente. Pra você então gerar? você precisa ter repertório, você precisa se abastecer, porque o insight, que é aquela big ideia, ela não vem do nada, do além. A gente pega tudo que existe para criar algo que não existe ainda. O que eu estou dizendo com isso? Tudo que você vive, convive, absorve, sente, lê, escuta, vê, tudo isso é guardado no seu estoque, no seu HD. E nos momentos que você precisa, então, ter ali um insight para resolver uma problemática, o seu cérebro vai acessar justamente isso, fazendo essas conexões para chegar na hora do ahá. Né? E tem como é que chama? Desculpa. Um pesquisador que chama Graham Wallace. Talvez você me corrija aí no nome certinho. Mas ele criou uma teoria de 4 etapas. Então, primeiro vem essa etapa da investigação, de fato. Depois vem a incubação. O que é incubação? É a parte que inconscientemente o seu cérebro está trabalhando naquilo. Você descansa da ideia, né? Você descansa, você sai daquele ambiente, você vai fazer uma atividade física, você vai lá As fora. ideias do banheiro, porque surgem no chuveiro. Porque é um momento que você tá relaxado. Sempre Ou então, para aquele gosto momento. Eu realmente acredito também que para você ser criativo, você tem que ter tempo. Dificilmente uma grande ideia vem assim do nada, de primeira. Então você tem que ter testagem, você tem que ter esse momento de incubação, para depois vir então a ideia e depois você aprimorar a ideia. Porque não necessariamente vai ser a ideia perfeita de cara, né? Então é um processo. E você tem que estar disposto a viver esse processo também. Show. Vamos lá. Checklist de vocês para criatividade. A pressão e o deadline também ajudam nesse processo, né? Então, Depende. talvez não seja o mais saudável, mas... O cortisol ajuda, né? Por que tem essa desgraça de alguns assim, ó? cortisol. Tem que ser o prazo para amanhã. Aí parece que o teu cérebro fuça uma solução. Olha, daqui uma semana, eu vou deixar no último dia. Tem um lado de comportamento também, né? Procrastinador. Aí é a personalidade, né? Pastor, cria. E tem situações, pressão, cria desafios que a ideia vem do nada e vem rápido. E tem algumas que você vai até o último minuto para entregar e mesmo assim não foi satisfatório. Cara. Então existe também esse lado. O que a Amanda falou é muito
bacana. Eu acho que complementando o que ela disse, você também sair da sua caixa de conforto, estudar novas coisas, ler novas coisas, escutar músicas diferentes, ser eclético em diversas áreas, você vai ter mais bagagem para resolver problemas. E sem falar também que a criatividade, ela pode ser solucionada por uma pessoa só ou por várias. Sem dúvida. Então você pode conversar sobre o seu problema com outras pessoas, ao ponto de você conhecer um pouquinho do que as pessoas pensam sobre aquilo, e você consegue, a partir disso, ter novas ideias. Isso, mesmo de ideias idiotas, aparentemente, ou de ideias que não iriam para lugar nenhum, surgem novas ideias a partir daquilo, porque a pessoa tem um outro insight. Então, é uma outra forma de você melhorar a sua criatividade. 100%, Rodrigo. E gostei muito dessa palavra, chamada repertório, Amanda. Eu acho que isso a gente tem que falar. Porque o cristão pensa assim, não, eu só posso isto aqui. Cara, pode, mas a mente aberta para você, não dizendo para você procurar lixo, não vou me inspirar em lixo por aí. Mas uma coisa é o lixo, outra coisa é o diferente. Então tem muita coisa aqui, porque eu gosto disso, eu não vou olhar aquilo. Gente, quando é questão de gosto, não estamos ferindo princípios nem a vontade de Deus. Essa percepção de repertório, mano, eu acho que é importante reforçar aqui. As pessoas ficam muito menos criativas exatamente porque não se amplia conversa, discussão, atualização, curiosidade. Uma criança é curiosa. O que aconteceu que eu com 50 anos perdi minha curiosidade de 5? Tentativa A gente e erro, vai né? perdendo, né? Aquela vontade de descobrir, de ouvir, de por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não, agora eu não posso perguntar mais por quê. Então, é interessantíssimo isso. Você não vai conseguir melhorar ou aumentar a sua criatividade, porque você já é criativo e já tem criatividade, né? Sem você também ficar flexível para ampliar teu repertório, tuas conexões, pessoas, conversas, baixar um pouco aquela rigidez, aquela caixa que só o teu gosto é o gosto do universo. Não é. Aprenda a ouvir, discutir e ampliar horizontes. Né? Sem dúvida, Vamos lá, meu doutor, me ajuda agora. Vou contribuir com duas coisas. A primeira delas é a importância... Já vou mostrar para vocês aqui, já vou mostrar. Vou contribuir com duas coisas. Mentira, com 3, pode ser? Mas muito rápido. Uma é só para citar que a gente faz outro dia. Que vai ser 5 no final. Não, mentira, vai lá. A Vai primeira ter que marcar coisa... mais uns 3 programas de criatividade. Não dá. Primeira coisa, normalmente a criatividade ela tem ela deságua em uma coisa muito boa quando você tem propósito. Então assim, você pode ser criativo o tempo todo? Pode ser criativo o tempo todo. Mas lembra a história do menininho que botou a banquetinha para alcançar Isso, a caneca em cima do armário? Ele tem um propósito claro. Quando você tem um propósito claro, você consegue confluir melhor as ideias, o repertório, mobilizar melhor esse repertório. Então vai aí uma primeira sugestão. Quando a gente bate essa agonia e fala, mas eu não sou criativo. Criativo para quê? Pensa no para quê. O que você está querendo resolver? Vai te ajudar a mobilizar as coisas. Segunda coisa importante, tem uns métodos muito legais aí. Um deles, e aí é isso que não vai dar para agora. Se vocês quiserem, a gente faz outro dia. Fazer outro, de repente a gente podia até fazer um programa diferente só aqui. dica. Se vocês Mais prático, convidarem. né? A gente faz um programa prático. Já pensou? Sobre design thinking. Design thinking é uma metodologia de 5 passos muito legal para uma pessoa que se acha assim, cara, eu não sou nada criativo. No final ela está sugerindo uma das coisas mais legais. Ela fala, não acredito que fui eu que fiz isso. Acredite, dá para fazer. Tem métodos, então tem métodos. A terceira coisa, eu vou repetir os meus colegas que falaram de repertório aqui, mas eu vou dar uma sugestão. Tem um que eu acho assim maravilhoso porque ele é extremamente criacionista tentando ser evolucionista. Tem um site... E eu já vou mostrar aqui para vocês qual é o site, que pega exemplos da natureza, de como é que a natureza, os animais ou mesmo os fenômenos geológicos da natureza resolvem os seus próprios problemas. Então imagina, o problema é o desconforto, a insatisfação e a incompatibilidade com a própria vida no seu extremo. Como é que um animal resolve isso? Como é que um animal cuida da sua alimentação? Como é que um passarinho cuida dos próprios, por exemplo, dejetos dentro do ninho? Já pararam para pensar? A sujeira que fica dentro do ninho. Como é que um passarinho resolve isso? Ele precisa resolver. Né? Uma das formas pode ser mudar de ninho, tem que fazer outro, de tão sujo que ficou aquele. Sim, mas não é a única solução que tem. Como é que a natureza faz isso? Como é que o Martim pescador, por exemplo, mergulha e pega um peixe debaixo d'água sem ter tido uma aula sobre refração? Porque você concorda que o que ele está vendo fora da água é a posição do peixe que não está na mesma posição da água? Ah, mas é um instinto. Sim, nós acreditamos que Deus colocou isso nos animais. Mas o fato é o seguinte, tem um monte de exemplos, tem aproximadamente 1.500 exemplos. E cada exemplo começa um cientista tentando explicar, a partir de um modelo evolucionista, não, por que chegou a esse ponto tal. Ignora esse primeiro parágrafo e vai direto
nas grandes soluções que Deus permitiu que os animais tivessem. Os animais e as coisas da natureza. Dá uma olhada nesse site. Você não vai conseguir ler nunca isso aqui. Você não vai ler, não vai conseguir. Mas depois a nossa equipe aqui, eu acho que a equipe de produção coloca depois no GC, comentário fixado. Ask Nature. Ask Nature. Ask Nature é perguntepra-natureza.org. Que legal. ASKNATURE.org. Eu não sei porque eu tô fazendo bem offline isso aqui, né? Tá como se precisasse fazer isso aqui. Mas Foi criativo. Foi. Brincadeiras à parte. Eu tô evidentemente... Referência boa, Evidentemente claro. eu tô brincando, mas eu queria dar essa sugestão. Deixa isso salvo nos seus favoritos. Show. Ask Nature. E assim, é inspirador, gente. É inspirador visualmente. Você que gosta de layout, vocês que gostam de direção de arte. O site é lindíssimo e tem um monte de boas ideias. Isso, pensa as bilhões de referências que você pode tirar. A gente tá falando de uma, que é o Ask Nature. Pensa que tem bilhões que a gente pode procurar, né? Vou só pegar um gancho, mas da parte do propósito, que eu acho bem relevante, traduzindo um pouco para a realidade cristã, da gente que vive em comunidades, igrejas, eu acho que o maior propósito que a gente pode colocar para tudo aquilo que a gente vai criar é o serviço. Então, tudo que é criado, de alguma forma, é para servir o ser humano, certo? Então, essa caneca ela foi criada para servir, para que a gente consiga beber água. O celular foi criado também para que tenha um propósito e a gente usa ele de forma para o serviço. As câmeras aqui, o estúdio, tudo isso foi criado com esse propósito do serviço. E a gente enxerga em Cristo um Jesus que veio, aquele que era o Criador, se fez homem e veio para servir. Então, nós podemos usar a nossa criatividade no nosso ambiente religioso para servir as pessoas. E ao invés de ter uma postura, talvez, olha, não consigo, porque eu não sou criativo, porque a gente não tem isso, não temos esse recurso, encare essa problemática como uma oportunidade que Deus te dá para você colocar em prática isso que está em você e que veio dele. E da mesma forma que Jesus veio servir, nós estamos aqui para criar através do serviço. Por exemplo, quando a gente vê a história da multiplicação dos pães e peixes, as pessoas ali tinham uma necessidade. Jesus, ao invés de simplesmente fazer chover pão do céu, que podia ter feito de fato, ele, acontecido em outros momentos, exatamente, né? ele olhou para as pessoas e falou: vão lá e pega, por favor, consegue, o que que vocês têm? E aí eles trouxeram o quê? Tudo que eles tinham, 5 pães e 2 peixinhos. Não viram nada além. Tinha alguma coisa que podia dar certo daquilo? Na visão limitada do ser humano não podia, não tinha. E às vezes na nossa realidade de igreja a gente também enxerga assim, não tem como fazer. Mas quando a gente usa o nosso intelecto, a nossa capacidade, a nossa criatividade, a gente faz a nossa parte de investigar, de ir atrás, de pesquisar, pegar repertório, usar da escassez, fazer aquilo que a gente pode, Deus vai lá e ele faz o milagre e ele completa, né? E isso a gente pode ver na prática todos os dias. Então você não precisa ser um artista para ver o milagre de Deus se realizando todos os dias através de nós, né? Então focar no serviço. Em alguns momentos no Novo Testamento, Paulo escreve para grupos diferentes, né, das igrejas diferentes ali, em alguns, pelo menos 3 lugares diferentes do Novo Testamento, Paulo fala sobre os dons, né, sobre as habilidades, sobre... A que conclusão muito grande a gente chega? Deus não nos deu nada que seja inútil. Deus não nos deu nada que a gente não vá utilizar para benefício da causa, para serviço aos outros, para adoração a Ele. Se Ele deu criatividade para todos nós, é porque ela tem um propósito muito maior do que isso que a gente está conseguindo imaginar. Obrigado, a conversa foi muito gostosa, pensando nas peculiaridades, nas coisas simplesinhas da criatividade, mas pode ter certeza, tem um motivo muito maior por trás de nós termos sido criados com esse dispositivo especial, com essa habilidade especial que é a criatividade, que é uma semelhança com o próprio Criador. Deus, isso aí. Super trio. Impossível arranhar 1% do assunto com vocês em 1 hora, tá? Eu estou me sentindo assim frustrado, dona Jaque, porque esse é um tema, com esses 3 que você escolheu e ainda trouxe para nós aqui, nós vamos ter que fazer mesmo, uma fase 2, 3, porque eu acho que esse é um assunto que precisa na igreja, na sociedade, nos casamentos, na família. Então, uma coisa para terminar o primeiro episódio de criatividade. Anota aí que a gente vai ter outros e vai estar com eles 3 aqui. Mas vejam como o nosso anfitrião, ele é polido, cara, porque ele fala assim: produtora, você convidou pessoas que não param de falar.
Convida Gente, é outro. isso, A gente não não. vai conseguir terminar nunca esse assunto. Criatividade é isso, e você é criativo. Então, olha, uma coisa você tem que aprender. Nós 4 aqui fechamos. Isso aí. Você é criativo porque você é criatura de Deus. Então, se é criatura de Deus, é criativo. Para de dizer que, não, o LH é criativo, o outro lá é que Einstein, o Da Vinci foi criativo. Você é criativo. Agora, como usa a quantidade, o desenvolvimento, a profundidade, a intensidade desse desenvolvimento, é o que a gente começou a conversar hoje aqui. Fica a dica para você. Está na Bíblia, está na igreja, está na sociedade, está nas criaturas de Deus, a criatividade. Mas agora a gente vai ter que fazer uma continuação para tornar ainda mais prático isso para você. Com o tempo que eu tenho ali, acabou, gente, mas eu quero ainda ouvir de vocês o que, e como criativos agora vai ter que ser em 30 segundos o que bom, o que pena e o que tal. Que bom o que pena o que e o que tal é pra câmera dizendo se os criativos sejam criativos. Rodrigo, já começa que você tem experiência pra eles dois verem como é o esquema. Vai lá, valeu. Eu tô nem lembrando o que ele falou aqui agora. Agora Por último, eu vou passar o tempo vamos ali. fazer um sobre memória também? Vamos, vai. Começa aí você. Não, que bom que a gente é criativo, independente de qualquer coisa. Que pena que a gente não percebe e que tal se a gente exercitar mais. Boa. Vamos lá, dona Amanda. Ai, gente. Tão bom vocês terem vindo, viu? Que bom que Deus, ele fez a gente de modo tão maravilhoso, né? Que trouxe essa capacidade. E agora eu vou falar como mulher, tá? A questão de gerar um filho, né? Um outro aspecto de criar, né? Da criatividade. É também maravilhoso. Mas é que bom e que desculpa. Que pena. Que pena que acabou, né, gente? Que pena que acabou. E fica a dica, nada é inalcançável. Nada é inalcançável. Eu acho que se você tem o desejo no coração de servir melhor a Deus, através daquilo que você tem, você não precisa ter nada mais do que você já é, do que você tem. Deus completa aquilo que falta, somado aos seus esforços. E essa questão da criatividade está em você. É só uma questão de colocar em prática. Que bênção. Meu xará de aniversário. Vamos Termina lá. pra nós. Que bom que a gente tem liberdade para expor as nossas inseguranças, nossas dificuldades, porque quando a gente faz isso, a gente começa a encontrar o caminho para solucioná-las. Que pena que a gente não tem mais espaços com essa liberdade toda, em que a gente não fique constrangido em de repente manifestar alguma insegurança, alguma sensação de debilidade no sentido de ponto fraco. Que pena que a gente não tem mais espaços assim. E que tal a gente prover espaços assim para as outras pessoas, para nós mesmos e para os outros? Falou, divida comigo as suas inseguranças, as suas ansiedades, como Deus dá o exemplo pra gente, né? Legal. Divide comigo isso e a gente vai ajudar, a gente vai encontrar caminho juntos pra isso. Tamo junto, Diminuir o fardo. Vamos ajudar a diminuir o fardo dos outros também. Que tal? Brigadaço. Vamos pra foto aí rapidinho, olha ali, ó. Super criativo, uma foto jurássica que vai sair ali, um papel aí com vocês ali, ó. Nós vamos ter um quadro com os nossos convidados já ali, com todos que participaram. Mais uma surpresa para vocês. Esta caneca é um presente para vocês do Inverso. Puxa vida. Tá bom? Aqui, vocês vão receber lá embaixo depois uma bonitinha. É a gratidão por vocês. LH, Amanda voltarão sem dúvida, porque esse é um assunto que me deixa extremamente motivado por ver por quê. A gente às vezes costuma pensar que criatividade é pra gente estar lá na publicidade, vendendo bolsa de marca, vendendo moda, vendendo tudo. Isso tá tudo envolvido em criatividade. Só o publicitário, só o cinema, só o ator que tem. Não, na igreja, na Bíblia. E entre religiosidade, como nós estamos aqui nesse Inverso, e como tem espaço para ser criativo. Tem. Então, se você não está enxergando, está envolvido por pessoas que te fecham na caixa, toma cuidado, porque tem muita gente que está aí, ó, preparado para a volta de Jesus, lendo a Bíblia, amigo de Deus e é criativo. Então o cristão, ele é criativo, porque é criatura. Então, vamos pro próximo programa, já vocês voltam. Brigadão, curtiu, compartilha, comenta, é tudo junto e a gente se vê no próximo Inverso, ainda mais criativos. Valeu, gente, até lá!